Meus amigos, acabou de sair um dado extremamente importante da nossa economia que eu não poderia deixar de trazer essa informação aqui para você. Você lembra daquela história do Desenrola, aquele programa do governo Lula que foi criado para tirar as famílias das dívidas, para salvar a vida financeira do povo brasileiro? Você lembra disso? Pois é, eles venderam que isso foi um sucesso estrondoso lá em 2023, 2024. Prometeram que ia trazer alívio, que iria limpar o nome do brasileiro, que ia dar uma folga para quem estava apertado. Você lembra disso? Só que tudo isso não se passava de apenas mais uma cortina de fumaça, porque hoje a verdade veio à tona e não tem mais como esconder. Acabou de sair o levantamento da CNC, a Confederação Nacional do Comércio. E o que ele mostra pra gente de tão importante? Mostra que o brasileiro não só continua endividado no dia de hoje, como as suas dívidas estão aumentando num ritmo assustador. 8 em cada 10 famílias seguem no vermelho e mais. O endividamento voltou a crescer e isso acendeu todos os sinais de alerta na nossa economia, comprovando tudo que a gente já tem alertado há meses aqui no nosso canal. Infelizmente agora é um fato, está sendo divulgado, de que as famílias brasileiras estão falidas nesse momento. E como se não bastasse todo esse sufoco, em Brasília o cenário só piora, porque hoje o ministro Fernando Haddad apareceu nos jornais dizendo que encontrou uma tal de caixa preta de 800 bilhões de reais em benefícios fiscais. Pode até parecer uma descoberta bombástica, mas toda vez que o político fala em caixa preta, você pode se preparar, porque é o velho truque. Eles jogam a culpa dos problemas fiscais nos benefícios, nos incentivos, fazem discurso de justiça social, mas o objetivo é um só: é abrir caminho para aumentar ainda mais os impostos e apertar ainda mais quem não aguenta mais pagar conta. Ou seja, o trabalhador que se vire, o pequeno empresário que se lasque. Eles vão chamar de revisão, de correções de distorções, mas a verdade é uma só: eles vão meter a mão no teu bolso novamente. Então fica comigo até o final, porque no nosso conteúdo de hoje eu vou te mostrar, cara, o que está por trás desse endividamento das famílias brasileiras, das novas ações do governo e como tudo isso impacta diretamente no teu bolso. Mas antes de entrar a fundo, eu vou fazer como eu faço sempre. Vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho, é inscrito no nosso canal, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o like antes mesmo do nosso vídeo começar, não é verdade? Agora, se você caiu de paraquedas aqui, não conhece o nosso trabalho, não precisa dar like agora. Segura sua mão, mas acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse vídeo agregou algum valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também e ativar o sininho. Muito bem, meus amigos, seguimos aqui para o giro das informações. Hoje eu vou trazer duas informações extremamente importantes. A gente vai dissecar todas essas informações com relação ao endividamento das famílias e também ao movimento do governo que vai aumentar ainda mais os impostos no nosso país, como se a gente já não pagasse uma carga tributária abusiva. Pode se preparar porque vem mais impostos por aí. A gente vai falar sobre o endividamento das famílias primeiro, mas isso aqui tá ligado também com a matéria que a gente trouxe na semana passada sobre o endividamento das empresas brasileiras. E a gente falou que isso respingaria nas famílias. Se as empresas estão passando por problemas no nosso país, naturalmente isso respinga nas famílias. E agora a gente está comprovando exatamente o que a gente falou na semana passada. Vamos seguir aqui com essa matéria que saiu no dia de hoje, aqui no portal do UOL e também vários outros portais. Com renda curta, crédito ruim, brasileiros voltam às dívidas após o Desenrola. Para quem não sabe o que é o Desenrola, foi um programa criado pelo governo Lula que prometeu que iria tirar as famílias brasileiras das dívidas, mas na realidade o que ele estava fazendo ali é simplesmente liberando mais crédito para que as famílias se endividassem ainda mais. Muita gente falou: ah não, José, mas esse Desenrola é um programa muito bom. É muito bom se você levar em consideração quando você tem um cenário econômico estável, é muito bom você criar um programa como esse. Agora, quando você tem um cenário extremamente instável, que é o que a gente tem hoje, muito por conta do modelo econômico desenvolvido por esse governo, esse programa Desenrola mais prejudica as famílias e acaba maquiando alguns números. Ou seja, é um crescimento que não é sustentável. Não adianta você crescer agora 2, 3% só para dizer que está tudo indo bem, se no próximo ano você entra em recessão. É melhor você resolver os problemas estruturais, mas isso eles não querem fazer. Eles preferem desenvolver programas
programas populistas como esse e dizer que as coisas estão indo muito bem, mas a verdade sempre vem à tona e no final a gente acaba perdendo 2, 3, 4 anos importantes da nossa economia e da nossa vida. Vamos lá, os índices de endividamento e inadimplência do brasileiro voltaram a subir nos últimos meses. Tem gente que está falando que a economia está bombando, mas o que a gente está trazendo de número é exatamente o contrário. As coisas não estão indo bem, infelizmente. E a tendência é que continue aumentando, ou seja, continue piorando. Isso mesmo após o Desenrola, o programa lançado pelo governo para renegociação de dívidas que operou entre 2023 e 2024. O cenário extremamente desafiador que a gente está vendo agora se explica por uma série de fatores, que incluem inflação. Tem gente que está falando que a inflação está controlada, mas não está controlada, meu amigo. Tá aqui, ó, a inflação, que acaba prejudicando o consumo das famílias e endividando ainda mais as pessoas, porque o poder de compra está sendo corroído, juros altos, baixa qualidade do crédito que está sendo oferecido nesse momento para a população e pouca educação financeira. O que tem levado as famílias brasileiras para esse buraco do endividamento, hein? São 4 pilares extremamente importantes. O primeiro é a inflação no nosso país, que corrói o poder de compra das pessoas. O brasileiro gasta tudo que ganha para sobreviver, para pagar as suas contas básicas, alimentação, energia, aluguel, enfim, e não sobra nada para guardar. E o que surge de emergência, cara, acaba virando dívida e vai ter que utilizar o cartão de crédito, o cheque especial, e aí vem para o segundo pilar, que é justamente o crédito caro. Por isso, o cartão de crédito virou o grande vilão nessa história quando os bancos cobram aí juros, cara, de 400% ao ano, um absurdo. O brasileiro tem lá uma emergência, vai utilizar o cartão de crédito, o cheque especial para pagar contas básicas, farmácia, supermercado, e a bola de neve da dívida só aumenta. E o terceiro pilar desse endividamento absurdo das famílias vem do desemprego e da informalidade. Muita gente perdeu o seu emprego formal e está caindo na informalidade e acaba ganhando menos, a renda fica instável e ela vai ter que recorrer novamente lá ao cartão de crédito, ao cheque especial, e aí vem o aumento da dívida. E o quarto pilar, obviamente, é a falta de educação financeira. Não existe nenhum incentivo nesse país para as pessoas entenderem um mínimo de como funciona o dinheiro, como é que funciona os juros. Você aprendeu sobre isso na escola? E o meu papel é esse aqui. Tem muita gente que critica o que a gente faz, mas aqui é educação financeira. Fala sobre economia, fala sobre dinheiro, fala sobre como é que as ações do governo e da economia impactam no nosso bolso. Por isso, nesse momento, 77,6% das famílias brasileiras estão endividadas, 29% já estão inadimplentes, não conseguem pagar as suas contas e mais de 12% não conseguem pagar o que está atrasado, meu amigo, acendendo todos os sinais de alerta na nossa economia. E a tendência, meu amigo, se prepare, porque a tendência é piorar, porque a expectativa é de maior comprometimento da renda com dívida nos próximos meses. Ou seja, se você tem muita dívida para pagar, você vai consumir menos, porque o seu dinheiro que poderia ir para o consumo, para você comprar alguma coisa para você, uma roupa, um eletrodoméstico, uma geladeira, uma viagem, esse dinheiro que você poderia investir nisso, você vai ter que pagar dívida, e dívida com juros cada vez mais elevado. Olha o que disse o economista da Confederação Nacional do Comércio, abre aspas, estamos preocupados com a qualidade do endividamento das famílias e acreditamos que teremos um ano desafiador, diz Tavares, da CNC. Mas o endividamento voltou a subir desde o final do ano passado. O número de famílias endividadas saiu de 76,7% em dezembro de 2024 para 77,6% em abril de 2025, segundo os dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada aqui pela CNC. Mas o que chama muita atenção é isso daqui, ó. Mais famílias estão com dívidas atrasadas. O número de famílias com dívidas em atraso voltou a subir e ficou em 29,1% em abril. E aqui é onde o bicho pega. A proporção de famílias que disseram que não terão condições de pagar dívidas em atraso também subiu. Nós temos hoje os alarmantes 12,4% das famílias que têm dívidas no nosso país dizendo, olha, nós não temos condições de pagar mais dívida. Nós não temos dinheiro para nada. E isso, meu amigo, é um número muito triste. E a fatia da renda comprometida com dívidas também subiu. Dados agora do Banco Central mostram ainda que o comprometimento da renda do brasileiro com dívidas chegou a 27,2% em fevereiro, o maior nível desde julho de 2023, o mês do lançamento do programa Desenrola. Ou seja, no frigir dos ovos, aquele programa Desenrola não resolveu o problema do endividamento das famílias, somente adiou e agora trouxe uma dívida ainda maior, fazendo as famílias se comprometerem ainda mais com o endividamento. Essa é a política do governo que está tocando o nosso país nesse momento, que
cresce artificialmente às custas do endividamento do cidadão brasileiro. E por que esse cenário de endividamento é péssimo para a nossa economia, hein? Porque quando as famílias estão endividadas até o pescoço, acontece um efeito dominó negativo na nossa economia. O primeiro a ser afetado, meu amigo, é o consumo. O consumo cai drasticamente. Então, por isso que a gente tem visto aí o comércio passando por dificuldade, as empresas fechando as portas, porque não vai vender o quê para quem? Não tem ninguém comprando. O consumo cai drasticamente. A família endividada fecha o bolso, para de comprar, corta lazer, adia troca de carro, foge de dívida nova. O emprego também é impactado. O comércio e indústria, vendo as vendas despencarem, o que eles vão fazer? Eles vão segurar as contratações, vão demitir quem está trabalhando ali, diminuir o seu efetivo e também vão reduzir a jornada de trabalho. Menos emprego é igual a menos renda, que é igual a mais endividamento e esse ciclo, se repete. Crédito fica mais caro para todo mundo também nesse cenário. Com o calote subindo, os bancos aumentam os juros, tem mais risco. E quem precisa pegar empréstimo vai ter que pagar ainda mais caro. E o crescimento do país, ele trava com o consumo desaquecido, as empresas inseguras, a economia como um todo para de crescer. O país perde força e sobra menos dinheiro para saúde, educação e investimentos. No fim, todo mundo perde. Inclusive, a turma do L, que achava que estava protegido dessa crise, cara, pode colocar a barbinha de molho que também está sendo afetado. Nessa matéria que saiu aqui na CNN, o Haddad veio a público dizer que meio que achou a mina de ouro, né? Cara, a gente achou aqui a caixa preta com 800 bilhões de reais pra gente arrecadar. Tem uma galera que acha que isso aqui é algo muito maravilhoso, mas no frigir dos ovos, meu amigo, essa caixa preta significa que o governo tá deixando de arrecadar mais impostos, com renúncias, com incentivos fiscais. E o que eles querem fazer? Eles não querem perder esses 800 bi, porque aquilo de lá é uma máquina de torrar dinheiro. Eles precisam desesperadamente de dinheiro, não sei pra quê, porque dinheiro para saúde não está indo, eles estão cortando. Dinheiro para educação, dinheiro para segurança, dinheiro para outros investimentos, não tem. Agora, dinheiro para ministérios desnecessários, dinheiro para ir para estatal, que só dá prejuízo porque tá cheio de cupincha lá do PT, dinheiro para orçamento secreto, dinheiro para cartão do Lula e para as viagens do Lula, isso não vai faltar nunca. Nunca que eles vão cortar isso. É por isso que eles precisam desesperadamente de dinheiro para sustentar essa máquina podre, ineficiente, cheia de corrupção, inchada, vasculhando toda e qualquer oportunidade de arrecadação, de criação de impostos nesse país. Nessa matéria que também saiu no dia de hoje aqui na CNN, Haddad, Brasil tem, abre aspas, caixa preta de 800 bilhões de reais em renúncias fiscais. Ele ainda solta uma pérola. Ele afirmou ainda que a reforma tributária, aprovada recentemente no Congresso Nacional, terá efeitos extraordinários sobre o ambiente de negócio no Brasil. Você acha que esses efeitos extraordinários é para gerar mais negócio ou é para gerar mais dinheiro para o governo? Porque essa carga tributária é o maior imposto sobre o valor agregado do mundo. É por isso que eles estão comemorando. Agora, se fosse bom para o povo, obviamente eles estariam muito tristes nesse momento. Abre aspas para o Fernando Haddad. Ao invés de oferecer uma alíquota média de tributos menor para todo mundo, a gente resolve escolher os campeões nacionais que levam o grosso do orçamento. Aquele que paga imposto fica prejudicado por aquele que fez do lobby a sua profissão de fé. Ou seja, ele acaba de reconhecer que a máquina pública ela é podre, tem muitas empresas que fazem lobby para ganhar incentivo fiscal. Só que a história que ele está criando aqui só cai quem é trouxa. Ele está dizendo, não, vamos criar o imposto médio baixinho para todo mundo e tirar as empresas que têm isenção. Mas, na realidade, o que ele vai fazer é tirar os incentivos das empresas que fazem lobby com o governo e vai manter os impostos elevados para todo mundo, meu amigo. E a ideia do Haddad agora é vasculhar toda e qualquer oportunidade de arrecadação de impostos. Cortar imposto, cara, jamais passa pela cabeça deles. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só trouxe alguns elementos, só dei o start. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa, como sempre, aqui no campo dos comentários. Deixe o seu comentário, é extremamente importante você trazer aqui a sua visão. Como é que está sendo a sua percepção? Como é que está sendo a economia aí no seu bairro? É extremamente importante aí a sua participação para dar corpo aqui para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, tudo que a gente traz aqui, meu amigo, você não vai ver sendo divulgado amplamente lá, na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa que você conheça ou num grupo que você participa do WhatsApp, assim você me ajuda a propagar essa informação para cada vez mais pessoas. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like. Se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão. Um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.